Romanos 6, 23, nós temos um texto onde fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós separaremos este momento para pedir perdão, para colocar diante de Deus as nossas falhas, o que temos cometido ou deixado de fazer diante de Deus, diante da vontade dEle, porque reconhecemos que o perdão que recebemos não é pelos nossos esforços, mas é unicamente pela dádiva, é um presente de Deus, encontrada e recebida através de Jesus Cristo. Oremos pedindo a bênção de receber o perdão de Deus. Paizinho querido, a Ti neste momento colocamos a nossa vida, certo de que em muitos momentos nós temos falhado em não Te louvar e Te honrar com as nossas ações, com as nossas palavras, da forma como deveríamos, Senhor. A Ti também colocamos os nossos passos, muitas vezes aqueles passos que nós não damos diante da Tua vontade, Pai. Colocamos a nossa vida diante do Teu amor, para que assim possamos receber o Teu perdão e da mesma forma a instrução do Teu Santo Espírito para nos conduzir ao centro da Tua vontade, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos a cada um de nós a graça e a paz que excede todo o entendimento, para que possamos cumprir o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre uma alegria estar com os irmãos e com as irmãs neste momento para continuar mais uma parte da série, mais um assunto sobre a série Mais que um Carpinteiro. E hoje, em específico, falaremos sobre mais que um carpinteiro, um diácono por excelência. Deu uma distorção ali no texto, mas é um diácono por excelência. E o texto de hoje está em João, no Evangelho de João, capítulo 13. E é uma narrativa longa, que eu gostaria de, ao ler, os irmãos acompanhassem em suas Bíblias, mas também ficasse atento ao procedimento da leitura, para que a gente possa relembrar esta narrativa com muito amor e carinho, para que dela possamos extrair ensinamentos para esta manhã. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegou uma toalha. Cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor?
E Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. E ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele já sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e o fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E em verdade lhes digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Esta foi a pergunta de Jesus aos seus discípulos e continua sendo a pergunta que ecoa nos nossos corações. Vocês compreendem o que eu lhes fiz? No verso 15 diz: porque eu dei o exemplo a vocês, para que como eu fiz, vocês façam também. Verso 17: se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Você já ouviu aquela expressão: entendeu ou quer que eu desenhe? Certamente vocês já falaram ou já ouviram essa expressão. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesta cena. Jesus estava no momento de tensão com os seus discípulos, porque já era a hora da sua partida. Os discípulos já não estavam compreendendo muitas coisas que Jesus estava falando que iria acontecer. E Jesus então, pela falta de compreensão, pela falta de humildade dos seus discípulos, pela falta de maturidade dos seus discípulos, ele resolve então desenhar. Ele resolve então tirar qualquer dúvida dos seus discípulos. Ele resolveu demonstrar de uma maneira figurada. Olha, é isso, é assim. E aí vocês puderam acompanhar que neste momento de explicação, neste momento de ilustração de Jesus para os seus discípulos, mesmo desenhando, Pedro ainda não tinha entendido. E aí tem até lá a narrativa, o diálogo entre Jesus e Pedro, porque ele intrometeu na cena, porque o preparado por Jesus era que ele mostrasse ali e depois ele iria explicar, mas Pedro já foi logo dando os seus pitacos, porque nem ele não estava ainda entendendo. E essa cena é muito famosa,
conhecida por nós como a cena do lava-pés. Mas o que Jesus ele estava querendo fazer com essa cena, fazer com essa atitude de se abaixar, de tomar uma bacia, de tomar uma toalha e um jarro e lavar os pés dos discípulos, era para corrigir a distorção do coração daqueles homens e daquelas mulheres que o seguiam. Era para corrigir o entendimento daqueles discípulos para a verdadeira obra de Deus. Jesus estava querendo que aquela ação do lava-pés alinhasse os propósitos de vida daqueles discípulos. Como? Porque quando Cristo manifestou a sua glória para nós, para a humanidade, Ele queria que os seres humanos e toda a criação voltasse para Deus, tivesse a sua vontade e o seu coração alinhado com as vontades de Deus. E Ele fez isso como? Servindo. Ele utilizou-se da diaconia, do servir, para fazer isso, para mostrar à humanidade como é que se age, buscando sempre fazer o propósito de Deus aqui. Porque o que nós não conseguimos fazer, quem faria era Ele. Mas o que nós temos que fazer, cabe a nós fazer. A partir da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que somos. E para este ensinamento, Jesus usou uma bacia, um jarro d'água e uma toalha. E desenhou para os seus discípulos, porque Jesus, Ele vivia a diaconia. Ele exercia a diaconia, primeiramente, como uma forma relacional. A diaconia é uma ação relacional. Isso era muito forte em Jesus, porque Jesus, Ele tinha como o prazer da sua vida, a sua convicção de amar o próximo, de amar o ser humano por inteiro. Não era só pela metade, por inteiro. Jesus exercia a sua diaconia, e nessa prática da diaconia, automaticamente Ele quebrava as barreiras. Ele quebrava as barreiras com aqueles que não eram alcançados por muitos. Ele quebrava a barreira do preconceito, Ele quebrava a barreira da cor, Ele quebrava a barreira da classe social, Ele quebrava as barreiras do gênero. Ele se permitia relacionar-se com as pessoas na sua prática da diaconia. Por isso, a ação diaconal de Jesus, ela não existe diferenciação, nem discriminação ou meritocracia. Mas as ações de amor de Jesus eram demonstradas pela compaixão, pela justiça, pela misericórdia, pelo perdão, pelo estender a mão. As ações de diaconia de Jesus, elas nos revelam como deve ser a nossa prática de vida. Porque para Jesus não era simplesmente um cargo, mas era um estilo de vida. Um estilo de vida. Ao observarmos a importância da diaconia no Novo Testamento, nós vemos que o ato de servir era justamente a entrega da vida.
Eu entrego a minha vida ao outro porque eu lhe dou tempo. Eu lhe ofereço o meu tempo, as minhas horas. Eu lhe ofereço os meus bens. Eu lhe entrego a disposição dos meus dons e talentos. E isso era o reconhecimento do sacrifício do próprio Cristo. Por isso que Jesus fala, olha, agora vocês não vão entender. Mas chegará uma hora que vocês entenderão o que é entrega total, o que é relacionamento e ter nela a base dessa entrega. Vocês vão entender. Porque quer maior demonstração de amor do que aquele que entregou a sua própria vida para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Por isso a dedicação ao próximo não deve ser apenas uma força de expressão que sai da nossa boca, mas ela deve estar contida na essência da nossa vida, na essência da nossa espiritualidade, na essência daquilo que somos como cristãos. A diaconia é o poder de servir voluntariamente com amor ao próximo, com alegria, para que a presença de Cristo seja manifestada através dos nossos atos de amor. Não é à toa que no Evangelho de João, um dos evangelhos do qual eu sou apaixonada, nós veremos que a vida cristã, sem amor ao próximo, sem a diaconia, ela não é vida cristã. Ela é apenas a reprodução de uma religiosidade. Mas ela não é vida cristã. De nada adianta dizermos que amamos e nos preocupamos se não temos uma atitude de respeito, uma atitude de consolo, uma atitude proativa em relação ao próximo. E nisto, irmãos, a igreja tem perdido a sua essência. A igreja tem perdido grandes oportunidades de praticar a diaconia, devido à tecnologia também, devido ao modernismo, devido ao egoísmo de uma igreja que se fecha nessas quatro paredes, lindas inclusive. A igreja tem perdido oportunidades de ter contato pessoal e físico com as pessoas, porque nós nos fechamos a ser seres relacionais. Nós aprendemos a ser seres virtuais, mas relacional nós estamos perdendo ao longo do tempo. E é justamente essa a premissa da diaconia. O serviço de Deus ao próximo, ele tem como objetivo ser a presença real de Deus. A presença de Deus ao próximo. Ela tem como objetivo ser a forma concreta entre as pessoas. Diaconia é um sinal do Deus conosco, do Deus Emanuel. Por isso é um dos nossos pilares da constituição da igreja. Jesus, em sua vida dedicada à diaconia, nos deixou um legado de vida serviçal. E esse legado precisa perpetuar na nossa vida também. Através da sua morte e ressurreição, Jesus nos serviu. Através da sua vida, Jesus nos serviu. Ele se dedicou a ensinar-nos da intimidade com Deus. Ele nos ensinou sobre como deveríamos ser perante Deus e perante as pessoas. Mas também Jesus nos serviu com a cura. Jesus nos serviu com o acolhimento, com a libertação da alma. Jesus nos serve com a libertação da mulher das mãos do machismo dessa sociedade. Ele liberta
a cura das feridas da alma que nos aprisionam. Jesus nos serve ao trazer esperança para aqueles que não conseguem ver luz no fim do túnel. Jesus nos serve sendo para nós a referência primordial de vida, de esposo, de esposa, de filhos. Jesus nos serve trazendo uma alegria que nós não encontramos no dinheiro, que nós não encontramos no carro do ano, no melhor emprego. Jesus nos serve sendo o alicerce da nossa vida, que concreto nenhum, que tijolo nenhum conseguiria ser. Mas Jesus nos serve sendo tudo aquilo que precisamos para a nossa existência, para a cura, para a alegria das nossas vidas. Por isso, também, Jesus nos ensina neste texto que a diaconia, além dela ser uma ação relacional, ela é também uma expressão de fé. A diaconia é uma expressão de fé. A diaconia visa a liberdade, onde cada um respeita e age como servo. Olha lá, acompanhem comigo. Não visando os seus interesses, mas o do outro. Por isso, dedicar-se ao próximo é fruto de uma experiência de ser alcançado por Deus, de ser amado por Ele, de pertencer a Ele e, por meio da fé, responder em amor e graça. Queridos, diaconia é uma expressão de fé, que se nós não crermos que fomos alcançados por Deus, nós jamais teremos a disposição de agir como Jesus agia. De ser servo, de servir, de estar disposto a entregar a sua vida ao outro. Diaconia como expressão de fé é fruto de quem se converteu ao projeto de Deus. De autoentrega e serviço em favor daqueles que carecem ainda do encontro com Deus, do relacionamento com Deus. Por isso a fé em Cristo, ela transforma pessoas, e a diaconia, por ser um elemento importante dentro dessa transformação, ela nos faz agir em nome de Deus. Agir e não somente ficar sentados, esperando que Cristo faça e conclua a obra dele, porque Ele faz. Mas a diaconia, e a exemplo de Cristo como uma expressão de fé, nos coloca junto ao plano de Deus, nos coloca participantes da vontade de Deus, do projeto de Deus. Não nos faz como marionetes, mas nos coloca participantes, caminhando com Jesus e ensinando, amando, servindo ao próximo. Por isso Jesus é o diácono por excelência. Ele não é só o carpinteiro, mas ele é o diácono por excelência que deu a sua vida e que através dessa entrega expressou a sua fé como filho do Deus Altíssimo. Da mesma forma, nós. A igreja de Cristo, ela precisa retomar esta consciência. Nós precisamos entender que diaconia ultrapassa o ofício de diácono e diaconisa desta igreja. Ela ultrapassa ficar ali na porta recebendo.
Isso também é uma forma, mas ela ultrapassa isso. Ela ultrapassa ser revestido aqui para este ofício. Mas ela é a sua expressão de fé. Ela é a marca do seu encontro com Deus. Que é encontrado e visto através dos atos de diaconia que fazemos. Por isso não se tem uma fórmula para realizar a diaconia. Não tem um método, um curso que você tenha que fazer para ser um diácono, assim como Jesus. É possível dentro da realidade de cada pessoa, de cada um aqui, encontrar através dos valores de Cristo e através dos dons e talentos que Deus lhe deu, encontrar uma forma de como você pode servir, de como você pode ser também, à luz de Cristo, um diácono. Não por excelência, porque Ele é o único, mas com amor, com alegria, com dedicação, pois essa é uma das formas da sua expressão de fé em Cristo. Por fim, a diaconia também, além de ser uma ação relacional, além de ser uma expressão de fé, ela é um privilégio dos crentes. Ela é um privilégio servir a Deus. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que o que fazemos a qualquer um destes pequeninos, a quem faremos? A Deus. A Deus. Por isso, diaconia é o privilégio de servir a Deus. Mahatma Gandhi diz, pode passar texto, que quem não vive para servir, não serve para viver. Mas eu acrescentaria a esse texto do Gandhi, quem sou eu para acrescentar alguma coisa? Mas eu diria que quem não vive para amar, não serve para viver. Porque servir é um ato de amor. Nós não amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor vem de Deus, é para Deus. Porque se temos este privilégio é porque Ele um dia nos amou. E nesse sentido, a diaconia não deve ser praticada por alguém entendendo que é simplesmente um ofício institucional. Mas é o seu estilo de vida. Porque você tem recebido este privilégio de Deus como parte do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso. O grande desafio para a diaconia atualmente é ser uma diaconia que transforma. Muitas vezes nós só alimentamos uma estrutura onde nós que temos o poder, alimentamos aqueles que não têm e fica por isso mesmo. É uma diaconia que apenas ela promove o status àquele que tem poder. Mas a verdadeira diaconia de Jesus é aquela que transforma. Que dá discernimento para aquela outra pessoa que recebe o serviço, que recebe o ato de amor, a entender que por trás daquele ato há algo muito maior. Porque é uma diaconia que transforma. Essa preocupação que envolve o corpo e também a alma, ela estava presente até nas reflexões de alguns reformadores, que estão presentes aí dentro da constituição da nossa fé, daquilo que sustentamos enquanto vida cristã. Calvino, ele tinha nas suas institutas muito claramente a questão da responsabilidade.
da nossa responsabilidade social, da nossa interação entre ser corpo de Cristo, parte da igreja, e também ser um cidadão. Um cidadão que atua e que não fica inerte às situações da nossa sociedade, mas que se levanta e que atua de uma forma eficaz, de uma forma transformadora, de uma forma a não dizer, é assim mesmo e tudo bem. A sermos não conformados, mas inconformados, para que de nós saia ações em prol do próximo, em prol de uma sociedade que tem cada vez mais enfrentado os problemas, desde enchentes, desde problemas com a nossa natureza que temos deixado de cuidar e por isso estamos colhendo o fruto, desde as estruturas de poder que dominam, que destroem os menos favorecidos. Viver a diaconia é estar atento também a essas questões. Ao compreendermos que o projeto da igreja não é um projeto de poder, mas de serviço, nós estamos tendo essa consciência de que Deus não colocou em nós, prestem muita atenção, Deus não colocou nas tuas mãos um cetro e uma espada, para sermos os justiceiros, os donos da verdade, os poderosos. Mas Ele colocou nas tuas mãos uma bacia e uma toalha. Por isso a prática da diaconia faz parte da natureza de um cristão. Jesus nos chamou para o ministério da toalha, queridos. Jesus te chama hoje para o ministério da toalha. O ministério da autoentrega. Um pastor norueguês, ele disse que a missão da igreja e de cada cristão não é assegurar um lugar no céu, mas ser um sinal visível da presença do Senhor em meio aos anseios por liberdade e a luta por uma sociedade mais humana e justa. É claro que temos a esperança, é claro que a eternidade nos submete a uma vida, a um conceito, a uma vida cristã de esperança. E é isso que ela tem que causar em nós. Porque assim como o salário do pecado é a morte, como vimos, a fé em Cristo é a eternidade. É esse, nas palavras aqui, o lugar ao céu. É essa esperança que nos move. Mas quando nós só nos entregamos a esse conceito, nós esquecemos do aqui e do agora. Nós esquecemos das carências que nós somos submetidos. E perdemos a utilidade de ser uma igreja transformadora e visível. De sermos o sinal visível da presença do Senhor no hoje, no agora. A ressurreição de Cristo é uma das esperanças mais maravilhosas que temos como cristãos. Mas ela pode nos deixar inertes às situações palpáveis, visíveis, dolorosas do hoje, porque estamos ansiando e querendo que Jesus volte. Mas nos esquecemos que Ele deixou a missão de que enquanto Ele não vem, enquanto Ele não volta, aqui estamos para cumprir o propósito de Deus, para exercer o amor de Deus, para sermos agentes de transformação nesta sociedade, na tua casa, na nossa igreja. Porque essa é a nossa missão. Porque quando Ele voltará, todos nós teremos a alegria de poder
ir com Ele. Mas enquanto isso não acontece, aqui estamos. E devemos estar prontos para servir. Por isso, servir nunca foi para Jesus um fator de reconhecimento, mas um estilo de vida, como falamos. E eu gostaria de finalizar deixando algumas palavras para vocês do John Wesley, mas que me chamou muita atenção. Já é o próximo? Onde ele fala, não sei se dá para entender com essa letrinha bem, mas ele fala assim: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder, enquanto Jesus, o nosso Redentor, não volta. Amém? Que esta igreja olhe para o Jesus mais que um carpinteiro, mas um diácono por excelência, e viva esse Jesus através de tudo o que fazemos, de tudo o que somos, enquanto corpo de Cristo. Que Deus te abençoe nesta manhã, neste domingo, em nome de Jesus.